que citou apenas a distribuição de métodos contraceptivos, e eu acredito que a Etiópia, a Somália, a Costa do Marfim, que acabou de falar, eles planejam a luta contra a AIDS de várias formas, com a distribuição de métodos contraceptivos e programas. Eles já deixaram bem claro que eles aceitam recursos para esses programas. Quando a questão que o Gito propôs, e que eu não lembro, acho que foi a Uganda Somália que respondeu, eu pesquisei, eu sei que na Europa o preconceito com os dispositivos é muito grande, tendo visto combate à AIDS, mas a gente está tentando trabalhar, pelo menos a Bélgica está tentando de alguma forma trabalhar e diminuir esse preconceito. E por último ponto, eu queria esclarecer nos Estados Unidos que já foi feita uma carta de trabalho para resolução, e como eu já disse, eu acho interessante acrescentar o que o Gito falou de usar a mídia, mas a carta já está pronta e já foi reconhecido também que países como o Reino Unido nem tanto, mas a Bélgica e outros países da comunidade europeia são dispostos a dar recursos para os países como Etiópia, Somália e Costa do Marfim. Obrigado, senhora delegada. Algum ponto ou moção a ser levantado? Tendo em vista que não, participando do tempo. Expondo a realidade da África do Sul e do Camboja, que a sua política contra a propagação da AIDS foi baseada principalmente na utilização de preservativos, e apenas isso. Queria trazer à tona uma realidade que não vai ser apenas a distribuição de preservativos. Há necessidade sim, porque quando tu tem uma relação sexual com um parceiro que é portador do vírus, tu está tentando a tua vida. Então, numa situação como essa, há necessidade sim, mas queria afirmar que não vai ser a distribuição de preservativos que vai solucionar o problema. O problema está na mentalidade das pessoas, em se preservar e poder dizer não, porque, e trazer à tona a realidade dos dois países que eu não sei complementar a minha ideia anteriormente, da Etiópia e da Somália, que são países islâmicos, em que a mulher não vai ter o direito, que nós chegamos à conclusão que a mulher é sujeita ao homem. Então, ela chegar para o marido e falar, eu quero usar preservativos, acho que não vai ser uma atitude aceita. Então, cabe aos governos fazer uma política de abstinência e se modelar, querendo ou não, no modelo da Uganda, que se baseia na abstinência e na fidelidade, mesmo em países poligâmicos. Obrigada. Obrigada, senhora delegada. Algum ponto ou moção a ser levantado? Se que não, a Etiópia tem a palavra. Bom, eu gostaria de rebater o argumento do Vaticano, explicando que a distribuição de preservativos seria só um dos lados de uma política que vai rodear todo o país de forma a realmente conseguir resultados. A parte humana e como é que eu vou dizer, e fisiológica dessa campanha é a distribuição de preservativos. Agora, a parte mental, que é a mais importante, vai vir acompanhada da conscientização pela mídia, como propôs o Egito, da adaptação do projeto da Uganda, do ABC, e principalmente da educação sexual criada na base da sociedade, que são as crianças. Para isso, reafirmo que precisamos de recursos para estabelecer escolas mais bem preparadas e uma disciplina totalmente voltada a esse lado. Por isso, eu gostaria de explicar, mais uma vez, que o combate à AIDS e às outras doenças sexualmente transmissíveis tem que partir de vários lados e queremos atacar o inimigo por vários pontos, principalmente, e um deles inclui a distribuição de preservativos, mas não só ela. Obrigada. Obrigada, delegada. Algum ponto ou moção? Considerando que não, Cuba tem a palavra. Cuba pode apoiar o Guatemala com envio de médicos para explicar e ensinar sobre prevenção de sexualidade, também envio de folhetos e ensinar métodos de como o governo poderá conscientizar a sua população, principalmente com a utilização da mídia, de rádio, televisão e jornal. Privilégio pessoal. De quê? Ponto de privilégio pessoal. Ponto de privilégio pessoal. Eu não estou entendendo o que ele está falando. Ele está falando um pouco rápido e para baixo, não dá para escutar daqui. Delegado, o seu tempo será restituído. A mesa lembra os delegados para tentar falar com clareza e bom som. Bom, Cuba pode apoiar a Guatemala, principalmente com o envio de médicos para ensinar, explicar e ensinar sobre prevenção e
sobre sexualidade e também envio de folhetos e ensinar métodos de como o governo poderá conscientizar a população, principalmente com o uso da mídia, que é com rádio, jornais, televisão e o apoio nas escolas de ensinar sexualidade para as crianças para poder evitar os vírus e doenças sexualmente transmissíveis. Obrigada, senhor delegado. Algum ponto ou moção? Considerando que não, Somália tem a palavra. Paquistão tem a palavra, desculpa, perdão. Continuando a rebater o discurso realizado pelo Paquistão, sim, é crítica à questão da discriminação da mulher no Paquistão e muitas vezes está relacionado à saúde sexual, tendo em vista que é um país onde ocorrem várias incidências de estupros. Entretanto, não pode se relacionar isso com a política defendida, não se pode relacionar totalmente a política defendida pelo governo e a cultura interna do país. O governo, apesar da realidade do Paquistão, está aberto a propostas realizadas por países ocidentais a diminuir a discriminação da mulher e realizou projetos como o Centro Benazir Bhutto de Defesa da Mulher. Benazir Bhutto foi uma das principais figuras femininas durante o século XX por ter sido chefe de Estado do Paquistão durante vários anos. Esse centro ainda está em começo, proposto pelo Ministério de Defesa dos Direitos da Mulher, mas é um projeto que, se levado adiante, pode gerar consequências muito boas em relação à defesa da mulher e logo da educação sexual. Obrigado. Obrigado, senhor delegado. Agradecia os últimos 3 discursos neste modo de debate antes de voltarmos para o modo normal. Algum ponto ou moção? Em vista que não, o Ganda tem a palavra. Bom, eu gostaria de dar um esclarecimento a respeito do meu programa, a Somália, e dizer que o apoio dos países estrangeiros vem principalmente dos Estados Unidos, que investe mais em programas de asinato do que todos os países juntos, mas também ressaltar que a política do antigo governo republicano, do presidente Bush, era da corrente de pregar a abstinência. Estava mais relacionada à política da Uganda. Atualmente, com o governo dos democratas, o presidente Obama, essa política tem se distanciado um pouco e pregado geralmente só a distribuição dos preservativos e também da educação sexual, sempre tudo focado na questão da abstinência. É de interesse do Uganda que as relações com os Estados Unidos continuem no lugar que estavam. E eu também gostaria de agradecer Cuba pela disposição humanitária em ajudar a Guatemala e pedir à Etiópia que revise essa questão de educação sexual para crianças. Eu acho que tem que ser adaptado o início dessas políticas de educação para a idade de iniciação sexual ou de acordo com a realidade de cada país mais apropriada, mas não para crianças. Obrigada. Obrigado, senhor delegado. Of the selling of weapons that could fuel the war, as Chairman said. The intervention of the whole country and the sending of NATO troops is a last resort if the violation of human rights gets worse in the region. Thank you, Chair. Thank you, Delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates who need to speak. Germany. We are written amendment about send UNPROFOR troops to the borders between Croatia and Bosnia and to the inside of safe areas. I hope that every delegate here approve this measure. Thank you. Thank you, Delegate. Are there Delegate, please keep the quorum. Sorry, sir. Are there any points or motions on the floor? Since none, delegates who need to speak. The United States. I'd like to know if the broadcast guest will be present in Bosnia, who have the liberty to be in every region, or again just
just in safe areas. Thank you. Thank you, Delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, Delegate. Or the truth. Yugoslavia, because they were involved in that massacre. Because we can't say you must not that it is not a crime. In the United States is that all the time. In Egypt, in Nicaragua, in Dominican Republic, in Kuwait, in Afghanistan. We are back to the first meeting. To the first meeting discussion. What's your opinion about the safe areas? Safe areas. I am totally in favor of the safe areas. I think that we have to find, we have to discuss and try to find a peaceful way. But we will just use NATO forces as the last resource. But you approve the creation of the whole country? I approve of that. So this point about this point about giving sports to them really out because they are already doing it. Yeah, they are doing the take out the top. Just the support. No. Take out the second topic. This were the others we can That's just one. just about They take out the no, the other. About the recruits. Army. Some confidential matter. the UN troops Confidential And the borders. government. They are making confidential as it is now. But you didn't put inside the security. Friends strongly approve the proposal by Russian Federation. Thank you, Delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak. Yugoslavia. Yugoslavia position about concerning the ethical differences is the long-term cultural project, and this measure that we are trying to conceal to really conceal the ethical conflicts until the referendum, and then to have a fair decision of what the Bosnian people want, and then the security will be provided by Bosnian army if they do if they separate, they decide to separate of Yugoslavia, or they will be prevented by Yugoslav army if they decide to be together. Thank you, Delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak. The United States. The peacekeeping troops in Bosnia would be just in safe areas or all over the Bosnian state. Thank you. Thank you, Delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak. Yugoslavia. No, the peacekeeping again will be inside the safe areas. Thank you. Thank you, Delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak. The United Kingdom. I think it's necessary to have peacekeepers whole Yugoslavia efforts because the whole country is conflict. Thank you. Thank you, Delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak. France. France is against the proposal by the United Kingdom because we believe that the sovereignty of Yugoslavia might provide her the right to choose where they allow or not the international intervention. Thank you. Thank you, Delegate. Are there any
points or motions on the floor? Yes, Jeremy? Motions for consultations. This motion is in order. What's the reason? To discuss the proposal of amendment to the draft resolution. Yes, give us state the time. 5 minutes. This motion is in order. Are there any other points or motions that take precedence? Seeing none, we'll now proceed to voting for the unmoderated caucus of 5 minutes. All nations in favor, please raise your plackets. This motion clearly passes. We're now in the unmoderated caucus of 5 minutes. Delegations willing to speak? Russian Federation, you have the floor. I have a point of financials. Oh, it's a point, right? Is this already introducing of the draft resolution? So sorry? Is this introducing of? It has already been introduced, right? Because this motion doesn't require any voting. Okay, so once you ask for it, it's in order automatically, right? So now you are gonna be able to discuss draft resolution number 1. Okay? Any other counter motions on the floor? Seeing none, delegation is ready to speak. Argentina, you have the floor. We understand that we should, all the nations here, should make the adding of the point of sending the answer for the reason. Thank you, delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak. The United Kingdom. We discussed with Yugoslavia crucial aspects of the draft resolution. We support the expansion of the safe areas, and each one for each different ethnic or religion, in order to seize the ethnic crisis. Those bigger safe areas would concentrate refugees with the humanitarian aid and the UN peacekeeping in those areas. Thank you. Thank you, delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak. The Russian Federation. Recalling its proper responsibility, the Security Council, to maintain international peace and security, available in Chapter 8 of the UN Charter. We'd like to introduce the draft resolution number 1 regarding to the sense of humanitarian help and the presence of Red Cross, the expansion of safe areas, the presence of media as well, and the sending of peacekeeping. Thank you, sir. Thank you, delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak. Germany. Germany, we say that we approve all the measures taken by the draft resolution number 1, and we wish to say too that it's important to the moving of the population to the safe areas has to be made as fast as possible. Thank you. Just Thank to you. add that it's important extra to add to the draft resolutions the solution to the problem regarding the Bosnian referendum and the Croatian army mobilization. Thank you. Thank you, delegate. Are there any points or motions on the floor? Yes, Nigeria. I have a point of personal privilege. I just want to say that if you wrote side map, the side bill, Yes, thank you, delegate from Nigeria. Are there any other points or motions on the floor? Seeing none, delegates. The chair recognizes the presence of the delegate from Botswana. Our quorum now is of 11 delegations, and our simple majority is of 6. Okay, are there any other points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak. Russian Federation. Replying to Germany and Argentina, I'd like to say that
Argentinians willing to speak? Argentina, you have the floor. Argentina recognizes that we should create this draft if we want to discuss the situation of the upper floor, and then approves all the points about decisions in this resolution. Thank you, Delegate. Are there any points or motions on the floor? Yes, Ms. Lincoln? I would like to ask if we can modify the draft resolution number 1 to add things instead of creating a new one, we just add things or modify something that are necessary. Yes, that these are the amendments, and you need 3 signatories, and each amendment needs to be voted. May I answer like inside the inquiry? Because if you add anything about number 4 or something like that, we will have so many signatures, and now we have all these delegates signing the draft resolution. We vote the amendment separated from the draft resolution, right? When can we approve this draft resolution? I'm writing. Right here. Introduced to the council, it's already been done. Then you need to move to close the debate in the draft. And once done, you cannot amend it. But if you move to close the debate, then there is a special speakers list, and we need to hear at least 2 countries in favor of the closure of the debate, is out in favor of the motion or against the motion, is in favor, and 2 against the closure of debate. And then if it passes this motion to close the debate, draft, blah, blah, blah. If it passes, the council proceeds directly to voting. So if you want to add something, we need to be against the closure of the debate. Yes. Are there any Just let me remind that you can approve more than 1 resolution. And you can also amend it. So, and for amendments, just need 3 signatories or the agreement of all of the signatories, then it's a friendly amendment and you don't need to vote it. Any doubts? Are there any other points of motion on the floor? Seeing none, I have yes. points of inquiry. Will we receive any other notice that news that might change the? I can answer that. I'm not saying that there aren't, not there is. So you don't suggest us to approve the draft resolution now? I have No suggesting. no suggesting. You do what you want. You are the council, you are supreme in your decisions. Are there any other points or motions on the floor? Yes, Germany? Point of inquiry. We need signatures to add amendments or just the vote? You need 3 signatures, and then you're proceeding to voting for the amendment. Unless you have all the signatories, then it's a friendly amendment, and then you don't need to vote. Are there any? We need to simple majority to approve the vote, approve the amendment. Yes. Are there any other points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak? Yes, the United Kingdom, you have the floor. As a signatory of the draft resolution number 1, the United Kingdom gives support to this resolution as a way to bring the UN to an agreement on the climate crisis. Thank you, Chair. Thank you, delegate. You're welcome. And I found a mistake in the first draft resolution because they propose creating safeguards for the population that is not in conflict, but we are here discussing the population in conflict. So we create safeguards, the people will still in conflict outside the safeguards. Thank you, delegate. Are there any points or motions on the floor? Delegates, keep the quorum, please. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak?
outside safe areas, the Ugandan army would still be working trying to avoid conflict with population, right? Thank you. Thank you, Delegate. Are there any points or motions on the floor? Seeing none, delegates willing to speak? Yugoslavia? Answer to United States of America. The plan is to move the civilians to the safe area, and then the Yugoslav army will still be in the Balkan territory to try to control the military forces, the paramilitary forces that are clashing against each other. Thank you. Thank you, Delegate. Are there any esporte sem que haja produção de roupa ou qualquer outro tipo que prejudique a relação da mulher e da criança? Obrigada. Existe algum ponto, moção ao debate? Visto que não, o representante do Reino Unido, você tem a palavra. O Reino Unido apoia que a mulher, no caso, possa usar o uniforme de acordo com o esporte que deseja praticar, para que não corra o erro que participar de uma competição não poder entrar devido a não usar o uniforme correto. Obrigada. Existe algum ponto, moção? Visto que não, o representante do Marrocos, você tem a palavra. Continuando o que eu ia dizendo, o governo marroquino estimula a participação da mulher no esporte e estimula as que já estão praticando e promove essas mulheres como exemplo, como a Samira Raif, que ganhou uma maratona internacional em São Paulo hoje de manhã, que é um ídolo nacional para muitas mulheres e serve de inspiração. Além disso, o Marrocos tem uma liga de futebol feminina e seria interessante que fossem promovidos mais campeonatos entre os países islâmicos, porque talvez as mulheres se sentiriam mais à vontade de jogar futebol com alguém que entendesse as dificuldades que elas também passaram. Obrigada. Existe algum ponto, moção ao debate? Visto que não, representante da França, você tem a palavra. A França é totalmente a favor desses intercâmbios, desses esportes entre os países islâmicos. Acho que é uma maneira da mulher se sentir mais à vontade, com certeza. E eu gostaria de responder para a representante da Indonésia que não tem nem como comparar uma mulher não usar a roupa da moda que está fervendo na França com não usar a burca em um país islâmico. Obrigada. Obrigada. Existe algum ponto, moção? Visto que não, o representante do Canadá, você tem a palavra. No Canadá, gostaria de uma explicação mais minuciosa da delegada da França em relação a essa lei da discriminação da mulher, visto que, segundo a França, o que a França considera como discriminação pode não ser o que os países islâmicos consideram. Por exemplo, o uso o uso do véu, por muitas mulheres, é o maior orgulho. Muitas mulheres se sentem felizes com a menarca, porque vai ser um momento onde elas vão poder se sentir parte daquela religião. E também nós queremos essa explicação porque o Canadá só poderá aceitar essa lei se seguir também os princípios islâmicos, porque é um dos princípios canadenses sempre respeitar a cultura e a religião dos outros países. Obrigada mesmo. Obrigada. Existe algum ponto, moção? Isso não. Delegado do Iraque, você tem a palavra. Em primeiro lugar, concordando com a representante do Canadá, acho que proibição é errado, mas sim decidir, deixar a critério da pessoa, se decide se usa ou não. E complementando o que foi dito pela representante do Marrocos, hoje já existe, tanto para homens quanto para mulheres, um campeonato em que, entre as seleções do Oriente Médio e Ásia, em que ele é classificatório para a Copa do Mundo, tanto masculina quanto feminina. E eu acho que isso é um grande avanço dos países islâmicos. Obrigado. Muito obrigada, delegado. Existe algum ponto, moção ao debate? Isso que não. Representante do Afeganistão, você tem a palavra. Referente ao dito pela delegada da França, penso que a criação de uma lei não seria o caso. Porque no Afeganistão, por exemplo, não existe nenhuma lei que proíba. O Estado ampara as mulheres que não querem, que
Obrigada, delegada. Existe algum ponto na moção? Visto que não, representante do Irã, você tem a palavra. Eu gostaria novamente de lembrar que eu concordo com essa lei e que não seria o primeiro passo a dar essa lei. Eu concordo, mas que eu acho que teria que, primeiro, como a delegada da Federação disse, uma conscientização desses países que sofrem com esse tipo de discriminação. Por exemplo, o Irã, ele já tem desenvolvido de uma maneira um pouco minuciosa. Por exemplo, o uso da burca antes era apenas com cores escuras e agora a mulher já está podendo usar a burca de uma forma diferente e de uma forma mais colorida. Tendo em vista que isso vai ser um processo bastante lento no meu país devido a esse tipo de discriminação do esporte também. Obrigada. Obrigada. Existe algum ponto na moção ou debate? Por isso, não. Representante do Estado de Israel, você tem a palavra. Bom, Israel concorda que o esporte é uma ótima forma de integrar a mulher à sociedade e de ajudar na busca pela sua dignidade. Nós somos contra a padronização das vestimentas na prática esportiva, uma vez que se o modo de vestir dos atletas não for respeitado, isso os desencorajará a continuar na prática. Obrigada. Obrigada. Existe algum ponto na moção? Se diz que não, representante da França, você tem a palavra. A França considera que a lei foi mal interpretada e gostaria de esclarecer novamente. Essa lei contra a discriminação geral da mulher é contra a discriminação que ela sofre quando ela não usa a vestimenta tradicional. Por exemplo, em muitos países islâmicos, a mulher tem o direito de não usar essa vestimenta, ela pode sair com outra roupa. Só que o que acontece? Ela não tem coragem, ela é inferiorizada, olham para ela estranho, ela não tem coragem, ela sofre discriminação. Isso é o bullying que é tão famoso agora no Brasil. E agora vocês vão dizer que vocês são a favor dessa discriminação? Então por que deixar a mulher poder usar o véu, poder não usar o véu, poder não usar a vestimenta e não proibir que haja uma discriminação? A França vai repetir novamente. A França não é a favor de nenhuma lei sanitária, porque simplesmente proibição pela legislação não vai fazer com que as atitudes mudem. A França é a favor da lei e da conscientização. Agora, apenas a conscientização, sem o consentimento do Estado e o Estado provando que é contra qualquer discriminação contra a mulher, é um absurdo. Obrigada. Obrigada. Ótimo uso do seu tempo. Existe algum ponto na moção? Se não, representante do Marrocos, você tem a palavra. Como já foi dito, o Marrocos permite o uso de roupas que não sejam as tradicionais, como calça jeans, shorts, mas o Marrocos compreende a não aceitação dessa sugestão de lei proposta pela França, uma vez que o país já passou pelas mesmas dificuldades e sabe quão difícil é aprovar uma lei que muda, que pode ser mal encarada pela sociedade e pode sofrer represálias. Além disso, é meio incoerente da parte da França propor essa lei, uma vez que os islâmicos não têm a liberdade de usar a burca no seu país. Obrigada. Obrigada. Existe algum ponto na moção? Diz que não. O representante do Afeganistão, você tem a palavra. Bom, eu quero dizer que o Afeganistão é contra a discriminação e agradecer a compreensão da delegada do Marrocos e perguntar à delegada da França como essa lei seria aplicada de forma prática. Cedo no tempo. Você sabe o seu tempo? Sim. Para? Desculpa. Para a delegada da França. Delegada da França, você tem 1 minuto exato. Aceito. A senhora perguntou se... Como ela seria aplicada, o que a senhora vê como discriminação e como seria aplicada essa lei? Bom, como eu falei na minha fala anterior, eu vejo como discriminação toda forma de repúdio a mulher poder usar a roupa que vocês dão o direito de usar. Vocês dão o direito de usar uma roupa que não é todo o véu completo, a burca. E ao mesmo tempo vocês não defendem a mulher que sofre bullying por utilizar essa roupa. A gente está defendendo, por exemplo, a prática de esporte, que a mulher possa usar a roupa para o esporte. Agora, se ela usar a roupa para o esporte e sofrer discriminação, ela não vai se sentir bem fazendo esse ato. Então, o Estado tem que colaborar. Mas, como eu já expliquei, tem que ter conscientização.
Obrigado. Alguma questão ou moção? Se não, a mesa reconhece a Federação Russa por 1 minuto e meio. Obrigada, mesa. Bom, eu acredito que é importante discutir, sim, como é que a gente vai aplicar essas metas e quando. Eu acho interessante. É claro que isso não deve monopolizar a conversa de modo algum, até porque tem outras medidas e que nós devemos fazer que serão importantes também. Quanto à fala da delegada do Brasil, eu acredito que existem diversos países que precisam de ajuda, mas que talvez o recebimento de ajuda acabe afetando a imagem desse país no mundo. Isso é importante, deve ser tomado como fator, porque isso pode também afetar, ele pode parar de pedir ajuda por estar se sentindo prejudicado por isso, diplomaticamente, socialmente, e com isso prejudica até a nação de dentro do país. Visto isso, eu acho importante que se tome alguns cuidados na elaboração de documentos de trabalho para que não haja uma exposição do país, da imagem dele perante o mundo. E conforme eu concordo com o que foi citado entre a delegada do Brasil e da Venezuela, sobre que é claro que há necessidade de se ter humildade, mas também há necessidade de ter cuidado quando vai expor um país num documento de trabalho ou num documento que vai ajudá-lo de algum modo. Muito obrigada. Obrigado. Alguma questão ou moção? Não, a mesa reconhece a Somália por 1 minuto e meio. Obrigada, mesa. Obrigada, delegados. Em resposta ao delegado do Brasil, que citou a citação dos países subdesenvolvidos no documento de trabalho ou na voz de resolução, eu gostaria de dizer que o Iraque não concorda com esse tipo de classificação e acredita que vários outros países têm a mesma opinião, acredita ou espera. Não por questão de ofensa exatamente, e sim por considerar esse tipo de classificação muito subjetiva. Alguns dados como IDH ou PIB ou analfabetismo que seja, não são exatamente claros com relação a esse tipo de classificação. Eu gostaria de ouvir ou encorajo os delegados que sejam estabelecidos algum outro critério para o envio de ajuda perante as estimativas traçadas no documento anterior. Obrigada. Obrigado. Alguma questão ou moção? Brasil? Não, a mesa reconhece o Ivaí da Venezuela por 1 minuto e meio. Muito obrigado, mesa. Senhores delegados. Eu gostaria de perguntar ao delegado da Somália, passa a impressão de que a estabilidade política em seu país vai perdurar por muito tempo. Como a senhora quer estabelecer metas para 2015, sendo que estamos em 2011, considerando que a Somália tem terminado sua guerra civil, promover uma liberdade religiosa e uma sociedade de discriminação religiosa milenar que ainda elevar o nível de sua educação? Obviamente que a Somália receberá do interior, mas tais questões não se resolverão rapidamente. O governo venezuelano concorda que 2048 é uma data justa e que não devemos nos deter disso. Lembrem-se, delegados, que a ajuda não demorará para chegar, mas nossos objetivos não vão demorar um pouco para ser. Muito obrigado mesmo, muito pela sua atenção. Obrigado. Alguma questão ou moção? Se não, a mesa reconhece a Federação Russa por 1 minuto e meio. Muito obrigada, mesa. Achei interessante a última fala da delegada da Somália. Gostaria de complementar o que eu falei, dizendo que, por exemplo, num documento, se os países signatários, por exemplo, exporem porcentagens de taxa de analfabetismo ou média de anos de escolaridade, ou exporem posições de rankings, é claro que isso pode ofender o país que está sendo citado. Por exemplo, se eu falasse, bom, na Rússia a média de escolaridade é de 10 anos, no Brasil é de 5. Eu acho que se eu colocasse no documento, o Brasil se isso consideraria ofendido. Por isso que eu acho importante a requisição de cuidados verbais na hora de se referir aos países. Até porque cada país tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E nem
países como potências, eles também possuem muitos problemas. Como potências, eles não gostariam, talvez se sentiriam envergonhados de estarem recebendo tanto auxílio político, social e econômico que seja. É essa questão que eu acho que ele quer cuidar. Muito obrigada. Muito obrigado. Alguma questão ou moção? Passo a mesma palavra agora para a República da Itália. A Itália acredita que, como forma para ver quais países seriam beneficiados ou não, o uso do ranking da Unesco, os países que seguem as regras, e a partir desse ranking fazer um estudo da situação de cada país, que já foi falado anteriormente. E eu acho muito importante colocar um peso maior nisso, porque os problemas podem ser os mesmos, religiosos, educacionais, mas cada problema se coloca de uma forma diferente em cada país, devido à diversidade cultural. E nós acreditamos também que o uso de metas para o sentido da melhoria da educação e da liberdade religiosa é necessário. Concordo com a meta da Turquia, mas eu também acredito que seria interessante colocar em pauta também, junto com essa meta, talvez planos para auxílio dos países que não têm condição de alcançar. Obrigada. Obrigado. Alguma questão? Uma questão. Na lista de oradores não tem aquela sobra de tempo. Eles, até agora nessa nova lista, todos os delegados estão cumprindo mais ou menos o tempo, não só vai possível exceder 20 segundos. Até agora, os delegados utilizaram. Obrigado. Alguma outra questão ou moção? Não, a mesma referência à Federativa do Brasil como instrumento. Obrigada, mesa. Eu só queria lembrar que nesse comitê da Unesco é importante que cada país estabeleça a sua prioridade, se é mudar a realidade educacional e religiosa do país ou se é manter uma imagem do país no quadro internacional. Retificando os discursos aqui que eu tenho escutado muitas vezes, eu acho que a opinião do Brasil foi muito mal interpretada em relação ao que ele disse, ao que nós dissemos na última sessão, de que tem que ser estabelecida uma diferença entre os países que podem ou não implantar a liberdade religiosa baseada em se eles são países desenvolvidos ou não desenvolvidos. O Brasil não tomou essa posição. O Brasil sugeriu, nós sugerimos que para implantar ou não a liberdade religiosa, o Brasil não citou essa medida no tangente à questão do educacional, sim, só da liberdade religiosa. O Brasil não citou que é necessário separar os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos para implantar a liberdade religiosa, e sim em politicamente estáveis e instáveis. Porque, por exemplo, o Brasil não acredita que um país já com conflito religioso, conflito ético, de minorias, tenha condições de implantar a liberdade religiosa por mais rico e desenvolvido que ele seja. Eu gostaria de justificar isso do Brasil e não deixar mais nenhuma margem de dúvida, que o Brasil não citou que essa separação tem que ser feita de acordo com o desenvolvimento ou não do país, baseado em IDH. Só isso, obrigada. Obrigado. Alguma questão ou moção? Não? Essa passa agora para a Turquia. Concordo plenamente com o discurso do Brasil. Acho que a economia não é suficiente para, nem a economia nem o IDH são suficientes para estabelecerem uma divisão dos países que devam ou não receber ajuda. Eu também proponho que a cada período de tempo seja então estudada a situação dos países instáveis e para eles sejam enviadas ajuda desde que eles aceitem ajuda. O país que não quiser ser ajudado, seja pelo motivo que for, não vai ser ajudado, porque existem muitas questões no mundo e acho que
religiosa, não estão mais agora impondo a data de 2048, então, já que alguns países acham que é uma data muito distante. Então agora eu acho que depois nós poderíamos debater isso num debate não moderado, estabelecendo a data, então, porque isso precisa estar no projeto nosso de resolução. Outra coisa, depois eu gostaria que alguém me cedesse o computador para eu escrever o documento de trabalho, se alguém for muito querido. E deixa eu ver, é isso. Obrigada. Vamos parte do Léo, que daí a Maria tem que saber. Eu vou ali ver os boletins. É que a gente também tem que colocar aqui, ó, que teve da jurisdição intervenção constrangedora, uso indiscriminado pelo caso da força, além de representar apoio à discriminação racial praticada contra os cidadãos de Geórgia, localizada, que tem fora a intervenção russa da Geórgia, um exemplo do uso indiscriminado da força, além de representar apoio. Parece meio É Big Bounce Shadow. Porque daí a gente tem que ver do que é que se trata. Dá mais uma olhada ali. É bem mais escuro. Quer dizer, sombra e creme. É bem bonito. Nossa. Então assim, eu acho que Aí agora tem que colocar desde Quer dizer, assim, vamos mostrar pra ela, Cissa. Vamos mostrar pra ela. Vamos expor a jurisdição lá embaixo. Senhores delegados, eu solicitei essa reunião informal aqui antes de nós passarmos ao nosso cofre, porque tem coisas que a gente faz por missão, por sentimento de dever, ou coisas que se faz com carinho, certo? Então, quando eu entrei no lanche para alimentar o cofre, eu verifiquei que nosso lanche, além de ter feito toda essa parte de suco, bolo, cachorro-quente e tal, ainda tinha feito, se vocês observarem aqui na mesa, observarem de cima, verão que aqui está escrito as palavras, aliás, a palavra a sigla CNPA. Então isso mostra um carinho a mais que esse pessoal tem para conosco. Não precisavam fazer nada disso, não combinamos nada, e eles estão aqui trabalhando assim como vocês todos satisfeitos. Por isso que eu peço a licença ao nosso secretário-geral para uma moção de louvor, uma salva de palmas.